Inclusive, né, o Cabral, acho que são vários pontos aí, além desses que você trouxe para a gente, mas das informações que acabaram vazando ontem, inclusive, fala exatamente que ele vai conseguir zerar esse déficit em 2024. E acho que a questão mais importante, que diz que demorou muito para essa batida do martelo por parte do presidente Lula, foi em relação ao conseguir ter esse superávit já de meio ponto do PIB em 2025 e 1 ponto percentual do PIB para 2026. A gente ainda não tem uma reforma tributária aprovada, a gente precisa ainda disso. Qual é a questão, né? Se não falamos em cortar gastos e até agora a gente teve um aumento, inclusive, até de gastos, como fazer isso, zerar esse déficit para o ano que vem, sem ter a certeza dessa reforma ser aprovada? Uma das expectativas deles é a alta de PIB, que a alta de PIB aumenta a arrecadação. Com essa taxa de juros? É uma das expectativas dele, porque na cabeça deles deve estar, com esse arcabouço, o Roberto começa a cair meta Selic. Você acredita que o Roberto enxergaria... Eu acho que antes de aprovar ele não faz nada. Eu também então, para maio ele não faz nada. E eu não sei se... Eu jurava que ele ia tirar a possibilidade de aumento para tentar ser uma pessoa, assim, amigável. Não está nem aí para ser amigável. E manteve o aumento e agora o IPCA de serviços é fundamental. Que não sai semana que vem, né? Acho que só na outra ainda, depois da Semana Santa. Para ter uma noção, porque nós em fevereiro... Tivemos o maior IPCA de serviço da série histórica divulgada pelo IBGE, que começou em janeiro de 12, de qualquer mês, tá? Não só comparando fevereiro com fevereiro, de qualquer mês. Então, aí o nosso IPCA está caindo anualizado, o IPCA de serviços caiu e há 2 meses seguidos sobe. Então, janeiro maior do que dezembro, fevereiro maior do que janeiro e dezembro. Então, isso está no alerta dos caras, né? E o relatório, você conseguiu olhar ali o relatório trimestral agora do Banco Central? Não. Eu até vou repetir aqui, eu li agora há pouco, mas vou repetir aqui para você, ó. O Banco Central, que acaba de emitir, né, esse relatório, ele elevando a projeção do PIB, ok, mas também elevou a projeção de inflação e redução para crédito. Eleva a projeção de crescimento da economia brasileira, mas segue muito preocupado com os preços de serviços e com a piora das expectativas de longo prazo, o que deve dificultar a redução dos juros. Lembrando que esse relatório o balanço do trimestre ali, o relatório trimestral, inclusive, não tem ainda, ele não tem dados ali do arcabouço, foi o que ele tem visualizado dos últimos 3 meses. E aí o Banco Central, ele revisou também a estimativa para o crescimento. Na verdade, nesse relatório agora, o PIB passou para 1,2%, estava 1% no último relatório dele, passa para 1,2%, com a ajuda do setor agropecuário, que ele cita aqui neste relatório. Já a projeção do PCA, ele usa ali como referência as metas de inflação passando de 5% do relatório de dezembro para 5,8% agora. E ele revisou também de 2024, de 3% que estava no relatório de dezembro para 3,6% agora, então, neste relatório emitido hoje. Para 2025, ele também sobe a projeção do IPCA, de 2,8% para 3,2%. O Banco Central estimando que a inflação deste ano deve fechar ainda mais longe do teto da meta, que é 3,25 aí, né, com mais 1,5 ponto percentual, ou 4,75, que vai acabar superando a meta de 3% válida para 2024 e 2025. E esse RTI já tem um atraso, né? Já tem um atraso. 11% de ontem, né? Que vem dia 1º de julho do ICMS. É verdade. Isso com certeza vão perguntar para ele na coletiva. É verdade. A esperança. Eu estava lendo um relatório bem legal da Renascença. Tem razão. Do ídolo lá do Felipe, que é o Felipe Salto. Ele escreveu um relatório bem legal, um relatório pequeno, dá 3 parágrafos, mas resumindo, mas com muita mensagem. Ele conta uma história que eu não sabia, que pode gerar uma discussão do caramba. Esse 1,4527, vou botar 1,45, não lembro os últimos 2. Na maioria dos estados, leva o ICMS para 27,5%. Gasolina é considerado bem básico e preferencial, coisa assim. E o teto de bem básico e preferencial é entre 17% a 18%, dependendo do estado. Então, quer dizer, a gasolina vai deixar de ser bem básico? Isso é uma discussão que ele mesmo falou. E aí, a gasolina vai, se deixar de ser bem básico, tributação pode ser qualquer coisa. Se for bem básico, vira 17, 18. Então, essa é uma discussão que ele acha que vai sobrar para o Gilmar Mendes.
Porque foi Gilmar Mendes que puxou essa... O CONFAZ foi no Gilmar Mendes, quer dizer, o CONFAZ foi no STF, eu não sei qual é o critério, se é sorteio, não sei informar o porquê, mas foi Gilmar Mendes que está comandando, tá? Não sei o porquê ser ele e não Lewandowski ou uma outra pessoa qualquer. Então, Gilmar, eles vão se reunir semana que vem para poder ver se essa mudança para 1,45, que leva para 27,5, é legalmente aceita por causa dessa decisão de bem básico. Se for legalmente aceita, dá por volta de 0,5% de inflação entre julho e agosto, que levaria o ano a 6 e pouco na maioria das projeções. Então a grande dúvida é se é ou não bem básico para poder chegar até esse aumento todo. E eu fui ler a legislação e comecei a chorar, mano. Por quê? Meu irmão, a legislação deve ter umas 200 linhas. E é cheio de tabela. Se a UF for 82, de 88 a variação é tal. Aí no resumão dá 1,45. Por isso que você falou que alguma cidade é 40 centavos, algum estado. Sim. Porque no resumão é 1,40, porque é cheio de micro tabela. Eu falei, quem escreve isso não deve ser para os outros saber ler, mano. Eu olhei, falei, eu não entendi nada. Eu só entendi que é 1,45 na média.